Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula anterior nós fizemos uma motivação, do conceito de derivada parcial. Então agora a gente vai fazer a formalização. O que seria, este conceito do ponto de vista formal, Então, se eu tenho uma função de duas variáveis, lembrando aí que nós estamos falando de derivadas parciais, derivadas parciais, o que seria aí, del f del x, de uma função xy, que também, nós usamos a seguinte notação, fx de xy, também vocês vão encontrar esse xzinho embaixo. Bem, então eu tenho aí, no plano xy, considere esse daqui que seja o domínio da função, Aqui é x, y, E aqui é o domínio da função, e esse daqui é o ponto xy, E esse daqui é o domínio da função a, certo? O que eu vou fazer? Eu vou considerar que lá no domínio da minha função, eu faço uma variação da função apenas com relação à variável x. Entendeu? É como se eu considerasse uma variação, Aliás, eu considero que eu fiz uma variação apenas com relação à variável x, Então, eu vou andar, Eu considero que eu fiz uma variação apenas na variável x e o y eu mantive fixo, Se você olhar o vídeo anterior, você vai ver que eu tracei um plano no y, Então, eu vou ter apenas uma variação na variável x e o y permaneço fixo, certo? Ah, Flauzino. Então, eu vou olhar a diferença entre o f do x, e o f do x mais delta x, Porque eu vou andar o x, numa diferença delta x. Então, este daqui é o ponto xy, E esse daqui é o ponto x mais delta x, y, Então, eu vou olhar, quando eu calcular a derivada parcial, consiste em analisar o quanto a função, o que é a variação da função entre os pontos x mais delta xy e o ponto xy. Você vê? Então, eu estou numa faixa em que o y é, numa linha em que o y é constante, Numa linha em que o y é constante, mas eu estou vendo uma variação somente com relação à variável x, certo? Então, é justamente isso que eu vou escrever na minha definição, A minha definição vai ser exatamente isso. Então, o que é uma derivada parcial de f com relação a x? Então, é o limite de f de x mais delta x, y, Então, f neste ponto menos o f neste ponto, deste ponto menos o f neste ponto, sobre delta x, quando delta x tende a zero, Então, a derivada parcial é um cálculo real. Esta vai ser a definição, certo? Por isso que ela é um número. A derivada parcial vai ser um número real, Então, ela é a diferença, quando eu calcular. Isso daqui é no domínio da função. O domínio que está em R2 é a diferença deste ponto, do f deste ponto para este, tá? Então, se eu fizer uma ilustração, se eu fizer uma boa ilustração, Vamos lá, ó, Vamos lá, Uma boa ilustração, ó,
daqui eu vou manter, esse daqui é o eixo X, esse daqui é o eixo Y e esse daqui é o eixo Z, não é? Ok? Tá? Então, nessa faixa Y eu vou manter tudo constante, ó. Isso daqui é um Y0 que eu mantive constante, certo? O Y0 eu mantive constante. Certo? O Y0 eu mantive constante. Tá? Então, esse daqui vai ser o valor X, né? Esse daqui vai ser o valor X. E esse daqui vai ser o valor X mais delta X. Certo? Ok? Né? E aqui vai ser o gráfico da função. E daí eu vou projetar lá em cima no gráfico da função. Certo? Então, o que vai acontecer? Vai ter uma linha aqui. Esta linha é a projeção da linha do Y0. Né? Esta projeção, né? Esta linha do Y0, ela vai se projetar toda aqui, ó. Certo? Ela vai se projetar toda aqui. Tá? É como aquele corte que eu falei. Esta linha aqui é a imagem desta linha aqui. Então, este daqui vai ser o quê? O F do X0, Y0. Né? Esse daqui é o Y0, esse daqui é o X0, Y0. Este daqui, né? Este outro ponto aqui vai ser o quê? O F, né? Este outro ponto aqui, né? Vai ser o F do X0 mais delta X, Y0. Né? Entendeu? Né? Tá claro? Né? Então aqui nós temos o X0 mais delta X e o X0. Né? E depois eu levantei esse ponto e tá aqui. Eles ficam todos numa mesma faixinha. Então é como se eu olhasse um gráfico de uma função de uma variável. É como se eu olhasse o gráfico de uma função de uma variável, né? Eu estou aqui, ó, olhando só uma. Então, o que eu vou fazer? Agora, isto daqui é o ΔX. Eu vou fazer este ΔX tender a zero, né? Então, a derivada parcial vai ser a inclinação deste gráfico. A inclinação deste gráfico de função de uma variável. Tá bom? Ok? Tá. Então, é este o conceito. Então, é o limite do f do x mais ΔX menos f de x e y sobre ΔX. É como se lá na linha y0 eu fizesse uma função de uma variável. Em cada linha y0 eu fizesse uma função de uma variável. Então, por isso que eu considero y constante. Tá bom? Tá? Então, vou apagar essa figurinha. Né? Analogamente, né? Analogamente, derivada parcial de f com relação a y no ponto xy vai ser o quê? Só que agora, né? O x é constante e eu vario com relação a y, né? Vai ser igual a limite de f de x, y mais delta y, né? Ó, x vai ficar igual. Menos f de x, y sobre delta y, quando delta y tender a zero. A mesma coisa. Só que agora a variação é no y e o x fica fixo. Certo? Ok? Bom, mas em suma, vale todas as regras que a gente conhece já da derivada de uma variável. A gente já sabe derivar. Tudo que a gente sabe de derivada funciona aqui. É só a gente aplicar. Não tem mais mistério. Não tem mistério, pessoal. Acabou, não tem mistério, porque a gente já sabe derivar. Nós já fizemos cálculo diferencial. Nós sabemos derivar do cálculo 1, do cálculo diferencial. Então, é as mesmas coisas. É só a gente aplicar. Né? Então, é mandar ver em exemplo e ver como calcula. Tá bom? Vamos lá. Ó.
Exemplo. Epa, essa caneta já é. Né? Exemplo. Se eu tenho, por exemplo, né, uma função, se eu tenho, por exemplo, f de xy igual a 2 é igual a x ao quadrado y. Né? X ao quadrado y. Né? Quem vai ser a derivada parcial de f com relação a x, né? Quem é derivada parcial de f com relação a x, né? Ué, a derivada... Bom, se eu pegar derivada parcial de f com relação a x, bom, o y é considerado uma constante. Então é como se fosse assim, 7x². Então vai ser 2x y. Por quê? Porque o y é constante. Y é constante. Quando o y é constante, essa constante permanece. A única coisa aqui no cálculo de uma derivada parcial que você tem que entender é aprender a ler a outra variável como uma constante. Tá? O único hábito que você tem que pegar aqui. Tá? Bom, o y, faz de conta que o y é um número. Escolhe um número aí que você queira que o y seja. O y, eu vou fazer de conta que o y é 5. Então ali, se fosse 5x², o que você faria? Se eu ia fazer 2 vezes 5 vezes x, então eu fiz 2 vezes 5 vezes x. Faz de conta que o y é 5. Faz de conta que o y é um número 5. Tá? Né? Esquece que ele é uma letra. Né? Então faz de conta. Se ele fosse um número, você não ia fazer isso? Então, ótimo. Ele é uma constante. Tá? Então ficou 2. E quem que seria a derivada parcial de f com relação a y? Bom, com relação a y, né? X é uma constante. Se x é uma constante, x² também é uma constante, né? Bom, derivada de 7y, né? Com relação a y, né? Derivada de 2y com relação a y, né? Seria o quê? x². x². Né? Ok? Né? Ficaria assim, né? Derivada de x² y, 2x, derivada de x². Porque o x² é constante. Entendeu? Não. Agora uma outra coisa interessante, né? Geralmente a gente coloca só assim, né? Tá? Ou você pode colocar. E se eu perguntasse, né? Geralmente, agora umas outras notações comuns que são colocadas é assim, né? Por exemplo, tem gente que coloca assim, del f com x igual a 1, y igual a 2, tá? Isso daqui é uma maneira de você valorar a função, né? Aí eu vou falar x igual a 1 e y igual a 2. Então é só você valorar, colocar x igual a 1 e y igual a 2. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 5. 2 vezes 2, 4. Né? 4 vezes 1, 4. Daí daria 4. Né? Ok? Né? Ou del f, del y no ponto 5, 0. Seria 25. Né? E assim vai. Então são várias maneiras aí de valorar, né? Tá certo? E assim vai. Né? Ok? Tá? Então, assim, o objetivo desse vídeo era só pegar aí a teoria. Tá bom? Tchauzinho!